Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação das informações financeiras não auditadas referentes ao quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024 da COSAN. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e está disponível no site da companhia, cosan.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da COSAN constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que, em condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passarei a palavra ao senhor Rodrigo Araújo. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso call de resultados do quarto trimestre de 2024. Começando aqui com os nossos disclaimers, como todos viram, na noite de ontem nós divulgamos aí o nosso press release do resultado, com números não auditados. Temos aí já as demonstrações financeiras de rumo auditadas, concluídas e divulgadas, de Compass auditadas, concluídas e divulgadas, de Raizen revisadas e divulgadas pelos auditores da Raizen. E o trabalho substancialmente concluído, porém, em função da necessidade de conclusão aí dos papéis de trabalho da auditoria independente, nós divulgaremos os números auditados no dia 10 de março, mas não temos expectativas de alteração com relação aos resultados aqui divulgados, então nós optamos por manter o nosso call de resultado na data já programada, para que nós possamos apresentar aí os nossos resultados do quarto trimestre do ano de 2024. Entrando no nosso primeiro slide sobre gestão de portfólio e liability management, acho que antes de falar especificamente sobre portfólio, acho que é importante a gente contextualizar o ano de 2024 e como a gente entra em 2025. Assim, lembrando que começamos o ano de 2024 com uma expectativa bastante positiva de redução de taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, projeções de inflação sob controle, perspectiva de eventual apreciação do real frente ao dólar. E ao longo do decorrer do ano, nós tivemos uma alteração relevante aí das expectativas de inflação, a trajetória de endividamento aqui no Brasil e o início de um novo ciclo de alta de juros, elevando as expectativas de taxa de juros futuras e fazendo com que aqui na COSAN nós precisássemos reagir a esse cenário mais desafiador. Assim, acho que ao longo do ano nós fizemos um trabalho importante do alongamento do prazo médio das nossas dívidas, mas nós começamos 2025 com uma necessidade de maior velocidade e assertividade na nossa alocação de capital para lidar com esse cenário macro mais complexo do que nós esperávamos. E acho que vocês acompanharam aí o movimento logo no início do ano de alienação das nossas ações da Vale, muito focado em desalavancagem e ajuste da nossa estrutura de capital. E ao longo do ano de 2025, a nossa expectativa é, de fato, continuar essa trajetória e estamos aqui bastante focados em assegurar que ao longo do ano a gente consiga executar outros movimentos importantes para que a gente feche o ano de 25 com uma estrutura de capital mais sustentável para a companhia. Olhando para o restante do portfólio, eu acho que o cenário macro também trouxe desafios para todos os negócios, né? E aí a questão da gestão de portfólio se torna ainda mais importante. E nós vimos aí em todos os negócios do grupo
aquisições e desinvestimentos relevantes acontecendo ao longo do ano, que acho que reforçam não só a preparação para esse cenário macro, mas também a busca de aprimoramento da qualidade do portfólio ao longo do tempo. Eu não vou entrar aqui em cada um das aquisições e desinvestimentos, mas acho que é importante demonstrar que esse movimento ele é constante e relevante em todas as companhias do portfólio. Próximo slide, por favor. Olhando os nossos resultados do quarto trimestre de 2024, fechamos aí o ano excluindo aí, né, efeitos não recorrentes, com um EBITDA sob gestão de pouco mais de 30 bilhões de reais, o quarto trimestre com 8 bi de reais, então mostra aí, né, a resiliência do nosso portfólio, qualidade dos ativos, um resultado líquido expurgando itens não recorrentes negativo em 900 milhões de reais, bastante impactado, principalmente na parte de resultado financeiro, pela variação cambial negativa dos nossos títulos perpétuos, e também pelo efeito de marcação a mercado do Total Return Swap de ações da Cosan, que teve um impacto bastante relevante aí no ano de 2024, refletindo o desempenho das ações da Cosan ao longo do ano. Em termos de dividendos e JCP recebidos, acho que foi um ano bastante forte, um crescimento relevante em relação a 2023, principalmente puxado pela Compass, que teve um ano de 2024 em que ela acabou fazendo uma distribuição adicional, porque vocês lembram que no ano de 2023 a gente teve a discussão da subvenção e que acabou atrasando a distribuição de dividendos da Compass. Então, pensando de forma recorrente, né, o número de 2024 seria mais próximo de 2023, se a gente expurgar esse dividendo adicional da Compass que ocorreu no ano de 2024. Em termos de endividamento líquido, fechamos o ano com 23,4 bi de reais. Olhando pelo lado de segurança, acho que é importante destacar o nosso aprimoramento aí com relação ao trimestre anterior. Assim, a gente segue na nossa luta por trazer esse número para o menor possível, né? Assim, acho que a gente tem um foco contínuo em segurança, a trajetória ao longo do tempo mostra o quanto nós evoluímos, mas é um desafio constante. Infelizmente, ao longo do ano de 2024, a gente ainda conviveu com algumas fatalidades em alguns dos negócios, algumas das operações de alguns negócios, e a gente, obviamente, segue muito focado numa cultura sólida de segurança para evitar que isso aconteça e que os nossos indicadores sejam cada vez melhores. E, finalmente, com relação ao nosso índice corporativo o índice de cobertura do serviço da dívida, nós fechamos aí o ano cerca de 1,1 vezes, e acho que alinhado com o que eu vinha comentando nos últimos trimestres, né, que a gente tem organicamente algo aí mais próximo de 1 e que reforça a necessidade de que nós sigamos na redução do endividamento, na melhoria da estrutura de capital. Acho que a cobertura de juros ela mostra isso, né, assim, para que a gente consiga ter algo mais saudável, igual acima a 1,5. Próximo slide, por favor. Entrando no desempenho dos negócios do portfólio, nós tivemos aí na Rumo maiores volumes e crescimento de tarifa, então resultado bastante expressivo, né? Resultados recordes operacionais em vários meses da Rumo ao longo do ano de 24. Na Compass tivemos crescimento de volume de gás natural distribuído e também o início aí da operação da ED, trazendo um impacto importante no EBITDA, a contribuição de uma companhia que está rampando aí para ter resultados cada vez melhores. Na Moove, ainda que com volumes menores, nós tivemos maiores margens, ou seja, uma estratégia eficiente de gestão de receita, de clientes e de suprimentos, e controle de OPEX também gerando esse resultado superior. Na Radar, nós tivemos um efeito, apesar de positivo, de reavaliação do valor do portfólio, menor do que o ano de 2023. Então, no comparativo ano contra ano, a gente tem um EBITDA reduzindo em relação a 23, mas o portfólio em si continuando sua trajetória de apreciação. Raízen teve um ano com desafios importantes operacionais, a moagem abaixo do esperado, devido ao clima seco e queimadas, impactos aí, não, tanto no negócio de renováveis quanto no trading, resultando em resultados aí abaixo do que a gente esperava para o ano. E, finalmente, com relação à Vale, nós tivemos aí ao longo do ano
o reconhecimento de algo próximo de 5 bilhões de reais de resultado de equivalência patrimonial, porém um impacto negativo no ano de 2024 pelo impairment do valor das ações que foram alienadas, refletindo, né, uma expectativa aí de realização que o preço de venda acabou sendo inferior ao que nós tínhamos registrado em balanço. Próximo slide, por favor. Em termos de endividamento, acho que o destaque aqui é só a questão do endividamento bruto, que fechou em 27,8, mas aqui acho que é importante lembrar que nós fizemos uma operação de captação no final do ano de 2024 para fazer o take-out do nosso bond de 2027, que entrava no call ao par aí no começo de 2025. Então, a dívida líquida não foi alterada por isso, mas a dívida bruta fechou um pouco acima com essa captação. Nós já fizemos o call do bond 27 no começo do ano de 25, como havia sido previsto. Então, acho que esse é o destaque. Cobertura do serviço da dívida, né? Nosso índice de cobertura já comentei. Acho que outro ponto importante aqui para destacar, olhando o nosso cronograma de amortização, pós o desinvestimento das ações de Vale, vocês observam que a gente já vinha no movimento de não ter nenhuma amortização até o ano de 2028. Inicialmente fizemos aí, além do call do bond 27, o tender dos bonds de 29, 30 e 31. Ainda teremos outras operações de liability management ao longo do ano de 25. Então, essa torre de 2028, que hoje está substancialmente composta de operações no mercado local, ela vai ser alvo de liability management também. E acho que é relevante destacar que, ao mesmo tempo que a gente consegue acrescentar prazo médio, né, melhorar a duration do nosso endividamento, a gente tem conseguido fazer isso com custos mais competitivos, especialmente aproveitando aí os spreads favoráveis corporativos no mercado brasileiro. Próximo slide, por favor. Olhando aqui finalmente a nossa movimentação de fluxo de caixa, acho que aqui, né, as principais fontes e usos, né, no final nós tivemos basicamente captações e amortizações para a movimentação do endividamento, né? E quando a gente olha para o quarto trimestre, eu comentei a captação que a gente fez, que foi utilizada em 25 para fazer o take-out do 27, do nosso bond 27. Tivemos aí dividendos recebidos e acho que reforça quando a gente olha os valores que foram pagos aí em juros e distribuição de dividendos das ações preferenciais, a gente observa aquilo que eu comentei de uma cobertura de juros mais próxima de 1. Então, acho que esse é um pouco da nossa mensagem. E para fechar aqui, reforçando então o ano de 2025, acho que um ano de bastante disciplina na alocação de capital e de senso de urgência com relação à melhora da nossa estrutura de capital. Acho que esses são os grandes temas aí para 2025. Obrigado a todos por acompanhar o nosso call e entramos agora na nossa sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com o senhor Marcelo Martins, o senhor Rodrigo Araújo e o senhor Fernando Tinel. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos por gentileza para se limitar em 2 perguntas por participante. Para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito, pelo ícone Q&A. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Enviaremos o comando para que possa abrir seu microfone. Por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Rodrigo. Eu queria perguntar um pouco sobre o perfil da dívida, né, e expectativa de redução de custo, e talvez de despesa financeira depois das recompras, enfim, de todo o liability management que vocês fizeram aí no primeiro tri, né, pós-venda da Vale. E que vocês elaborassem um pouco sobre as preferenciais e relembrassem para a gente os termos e como que a gente tem que pensar sobre elas agora, mesmo depois da venda da Vale, e como que vocês pretendem tratá-las, né, dentro desse processo aí de desalavancagem. Obrigada.
Obrigado, Isa, pela pergunta. É, Começando aqui pela questão do perfil, acho que a gente mostrou ali um pouco do que a gente está mirando em termos de liability management. É lógico que tem que ter uma. A gente está fazendo uma combinação daquilo que está disponível para ser feito o call imediato, sem custo ou a custo muito baixo, como foi o takeout do 27 que nós fizemos ali ao par, né, agora recentemente, com também o que é sizable que a gente consegue fazer. E aí, daí o nosso foco ali no 29, 30 e 31 no tender, que são onde a gente tem ali cheques maiores. A gente ainda tem, você deve ter reparado ali, uma amortização relevante em 2028, que ao longo aí do primeiro semestre desse ano é, vai abrir condições mais atrativas para que a gente faça a retirada de parte dela, então a gente não vai ficar com uma amortização tão grande em 28 como está ali, mas acho que o recado principal aqui é que substancialmente a entrada de recursos já está sendo utilizada, boa parte já foi com as operações que a gente fez, ainda que não tenha saído do caixa, né? Assim, vocês sabem que essas operações têm muitas vezes uma quantidade de dias úteis ali entre anúncio e saída, mas já está substancialmente contratado. E vamos seguir ali com as demais que a gente tem no pipeline, mas acho que essa combinação de ter torres mais espaçadas, mas ao mesmo tempo sem que isso gere custos adicionais relevantes, eu acho que é o que está no nosso mindset, Thaís. Acho que assim, se você olhar o custo dos bonds swapados, ele é claramente o custo mais alto que a gente tem no portfólio, então daí um dos motivos principais para que eles sejam também alvo de eventual takeout e novas operações de tender ao longo do tempo. Com relação às preferenciais, eu acho que tem duas coisas importantes aqui para esclarecer. Acho que a primeira é que elas não têm uma vinculação direta à cooperação de aquisição de vale, né? Então, tanto é que a gente está usando o recurso para tirar passivos aí, né, de bonds e debênture, né? Então, não tem ali um casamento de que o fato de ter proceeds vindo de vale necessariamente nos obriga a antecipar qualquer pagamento relacionado às ações preferenciais. A dinâmica delas é uma dinâmica de serviço com dividendo de Compass e Raizen, mas eu acho que um ponto importante é que essas estruturas elas têm ao longo do tempo um step-up de custo, né? Quando a gente divulga ali os custos esperados, a gente divulga um custo médio da curva, né? Do accrual das preferenciais. Esse custo médio começa muito baixo e vai aumentando ao longo do tempo. Então, isso faz com que a gente esteja o tempo inteiro monitorando eventuais oportunidades de otimização com relação a essas estruturas também. Tá? Se a gente não anunciou nada nesse sentido até agora, não estamos ainda no momento, mas a gente certamente olha e eventualmente sendo atrativo, pode ser alvo de algum tipo de ajuste, mas por enquanto, o que a gente. Nosso foco tem sido muito mais nessas dívidas que a gente já anunciou aí, os calls, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citi. Seu microfone segue habilitado. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Marcelo, Rodrigo, obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. Eu acho que talvez a grande pergunta aqui é sobre até essa questão de alocação de capital da empresa, né? Eu acho que a Vina da Vale, como vocês falaram, usando o proceeds da venda para alongar a dívida, parece, pelo que vocês mostraram, um cenário um pouco mais confortável de curto prazo. Mas o que eu queria ouvir um pouco de vocês é sobre até possíveis desinvestimentos, né? Eu acho que tem saído muita notícia sobre potenciais secundárias ou até primárias em algumas empresas do grupo. Eu queria ouvir um pouco de vocês como que está a cabeça agora após Vale, se haveria necessidade ainda de pensar sobre esses investimentos nesse momento de mercado que está um pouco mais difícil. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre isso. Segundo ponto, sobre Move, né? Infelizmente teve incêndio recentemente, a gente viu algumas notícias, vocês comentaram no release da companhia sobre os impactos, vocês estão analisando ainda os potenciais impactos na operação da companhia. Queria ouvir um pouco mais de vocês também sobre isso, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre timeline de retorno da operação, qual o tamanho do impacto ali para a companhia e para a operação da Move no Brasil, seguros e etc. Se pudessem dar um pouco mais de cor também ajudaria bastante. São esses dois pontos. Obrigado.
Obrigado, Barra, pelas perguntas. Acho que tem alguns pontos aqui, acho que importantes, né? Eu vou começar do final da sua primeira pergunta, se a gente enxerga a necessidade de movimentos adicionais. Sem dúvida, né? Acho que o movimento de Vale ele foi bastante importante e, na nossa visão, tempestivo, para que a gente se colocasse numa situação mais confortável para que outros eventuais movimentos relacionados à alocação de capital aconteçam aí ao longo do ano de 2025. Mas acho que assim, o nosso senso de urgência não diminuiu. Eu acho que é importante que quando você olha a nossa cobertura de juros convergindo para algo próximo de 1, não é algo que a gente entenda como confortável, né? Assim, acho que a gente precisa de fato trabalhar em outros movimentos. Acho que é importante deixar claro que não tem nada que esteja fora da mesa. É óbvio que a gente enxerga alguns ativos do portfólio, seja pelo diferencial de controle que a gente tem, seja pelo potencial de transformar em plataforma para o futuro e ter algum tipo de crescimento futuro do grupo vindo, a gente olha menos para esses ativos, mas acho que não tem nada fora da mesa, a gente está avaliando as alternativas, ainda com senso de urgência. Sobre o teu ponto de momento difícil de mercado, eu acho que aí talvez um pouco de uma externalidade aí positiva do movimento de Vale. Acho que a demonstração de pragmatismo que a gente deu com a alienação de Vale trouxe aí bastante interesse de outros investidores em ativos do portfólio. Vocês sabem que os ativos do portfólio são ativos que têm uma característica de resiliência e de visão de longo prazo, então, por mais que o momento de curto prazo macro seja desafiador, principalmente quando a gente pensa em investidores de mais visão de longo prazo, acho que esse tipo de ativo não deixa de ser atrativo, mas é óbvio que, do nosso lado, acho que tem duas premissas bastante importantes. Uma delas é não perder a qualidade do portfólio, acho que essa é fundamental, e outra, ainda que as opções estejam na mesa, os ativos, a gente tem uma visão de valor muito clara desses ativos e qualquer movimento que aconteça vai ser no preço correto. Então, acho que essa, de forma mais geral, e não sei se quer complementar, Marcelo, por uma... Não, acho que você colocou os pontos que são mais relevantes. Primeiro, a preservação de qualidade do portfólio é absolutamente fundamental, porque nós enxergamos um futuro interessante para a Cosan, depois que a gente passar por essa redução de alavancagem. Agora, a nossa prioridade nesse momento é, de fato, a redução ao máximo da alavancagem de Cosan. Dentro, obviamente, do nosso objetivo de manter um portfólio de qualidade, a gente não vender ativos que no futuro nós enxergamos como estratégicos para o grupo e, eventualmente, desbalancear a qualidade do portfólio hoje. A gente tem falado isso recorrentemente, acho que esse é o ponto fundamental. Nós temos alternativas que eu considero interessantes, que podem ser executadas dentro de um timing adequado, porque o nosso objetivo é correr contra o tempo aqui, porque o custo de carrego dessa dívida não é compatível com a qualidade ou a saúde financeira da empresa. Então, enfim, a gente já estressou esses pontos algumas vezes. Eu acho que é só importante reforçar que, para a gente, hoje, isso é uma prioridade máxima. Disciplina de readequação da estrutura de capital da companhia, isso tanto na Cosan quanto na Raízen. São as duas empresas que precisam olhar para isso com urgência. As mensagens do que a gente pretende fazer têm sido dadas. Claramente, nós estamos agora em fase de implementação. Acho que a gente não precisa repetir o que a gente tem dito. Eu acho que o mercado deve, de fato, olhar para que a nossa busca de qualidade, de redução da dívida e qualidade do portfólio seja feita. Lembrando que nós temos uma limitação clara, que é quanto de dividendos a gente vai extrair das operações. O nosso objetivo não é resolver o problema de Cosan aumentando o fluxo de dividendos das empresas controladas. Isso é um tiro no pé. Se eu fizer isso, eu pioro a qualidade do portfólio, consequentemente, não é só vendendo ativo que piora a qualidade do portfólio, piora a qualidade do portfólio, drenando a capacidade de crescimento das companhias que são controladas. O nosso objetivo é ter uma empresa perene e que possa trazer um nível de retorno adequado no futuro. Então, eu sei que há várias especulações a respeito desse tema, e eu queria deixar isso bem claro agora. Nós temos que nos adequar à limitação dos dividendos possíveis dentro do nosso sistema para que a gente possa preservar a liquidação, o crescimento das empresas embaixo.
não o contrário, ou seja, não são as empresas que deveriam se adequar à nossa necessidade de manutenção da dívida no tempo. E, Barra, sobre a sua segunda pergunta com relação à Move, vou começar aqui pelo principal, tá? Assim, nenhuma fatalidade e ninguém machucado. Acho que isso é bastante importante deixar claro. Então, assim, acho que a operação e a velocidade de reação da companhia foi extremamente bem sucedida num cenário, né, claramente ali desafiador. As interações com os stakeholders, em geral, estão sendo bastante construtivas. Assim, a gente não vê impacto ambiental, a proximidade da companhia com, seja stakeholders comerciais, seja stakeholders governamentais, seja as comunidades, tem sido bastante sólida e bastante construtiva. A gente viu que a companhia teve uma capacidade muito grande de ser efetiva nas contingências, né? Acho que vocês observaram que, obviamente, por mais que a gente tenha ali uma parte da planta afetada, a infraestrutura de armazenamento, por exemplo, está intacta, não foi impactada, então a companhia conseguiu conter o incêndio em parte ali da planta. Eu acho que um outro ponto importante de sinalizar são dois movimentos que a companhia foi fazendo ao longo do tempo, né? Acho que um deles é de expansão da sua capacidade. Então, a gente tinha anunciado recentemente uma aquisição de uma planta de graxa no começo do ano e que, obviamente, traz flexibilidade operacional para a companhia. E, nesse momento, essa flexibilidade, claramente, ela é importante. E eu acho que outro movimento muito importante que a companhia fez ao longo dos últimos anos passa pelo que você colocou da questão de risk management através de seguros, né? A companhia tem apólices de lucro cessante, apólices ligadas a dano ambiental, responsabilidade civil, risco operacional. Então, assim, a companhia tinha feito um trabalho prévio de trazer aí uma proteção via seguros também, que obviamente nesse momento vai ser importante. Eu acho que, por mais que a gente não tenha dado informações financeiras, e acho que é cedo para isso, tá? Assim, a gente obviamente vai atualizar, tão logo a gente tenha informações mais precisas disponíveis, mas eu acho que é importante pontuar que, além da parceria com a própria ExxonMobil e os demais parceiros comerciais, a companhia hoje já tem em mãos um plano in place de execução alternativa de captura de volumes, aí, de conseguir alternativas para uma parte razoável do que teria de volume ali da planta. Tá? Então, é óbvio que a gente não estamos prontos para dar nenhum tipo de guidance de impacto, mas essa combinação de alternativas com seguros, no tempo que a companhia conseguiu colocar de pé, eu acho que é bastante importante para preservar a solidez financeira da companhia. E um último ponto que eu acho que é válido apontar também também a questão da relevância das operações no exterior. A companhia veio fazendo uma expansão internacional ao longo do tempo e, obviamente, nada mudou em relação aos ativos nos Estados Unidos, aos ativos na Europa. A companhia já vinha numa agenda de criação de valor, principalmente na PetroChoice, que foi a aquisição mais recente. Mas, assim, as operações internacionais da companhia seguem e o foco do management, obviamente, seguem também manter e entregar resultados iguais ou superiores nessas geografias. Então, acho que é isso que a gente consegue dividir hoje, dado aí o pouco tempo do que aconteceu, e a gente vai atualizando com novas informações à medida que o tempo passar. Obrigado pelas perguntas. Super claro, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigado. Seguindo para a nossa próxima pergunta, de Thiago Duarte, BTG Pactual. Se o microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Marcelo, Rodrigo, boa tarde a todos, prazer falar com vocês. Eu tenho só uma pergunta, na verdade, né, e talvez seja a mais difícil de responder, no sentido, né, de que, né, desde das mudanças no fim do ano passado, anunciadas na holding em algumas subsidiárias, notadamente a Raízen, né? Está muito claro, vocês já falaram algumas vezes aí nas outras respostas, da mudança de mindset, do senso de prioridade da desalavancagem, de certa forma parece que vocês têm um bom problema, né? Que vocês têm muita alternativa, né? Vocês já endereçaram a questão da Vale, endereçaram a questão do prazo / custo da dívida na medida do possível, de forma muito bem sucedida,
mas a gente ainda olha o tamanho do portfólio, o tamanho das companhias, e como companhia listada que vocês são, a gente fica pensando, para onde a companhia vai atirar para endereçar essa questão da alavancagem, vocês acabaram de falar que mais precisará ser feito, né? Então, a pergunta passado já alguns meses, né, ao longo dessas conversas que vocês vem tendo com o mercado, assim, já dá para elencar que tipo de movimento, né, guardadas essas premissas que vocês colocaram de manter a qualidade do portfólio e não sacrificar, né, não dar um tiro no pé, como o Marcelo falou há pouco, mas já dá para elencar que tipo de direção a gente deveria esperar a companhia de apontar, né? A gente está falando de aumento de capital na holding, aumento de capital em subsidiária, venda de pedaços de stake em subsidiária, venda de subsidiária. Quer dizer, eu não sei se... Porque eu acho que a maior dificuldade hoje é a gente entender a direção que vocês vão acabar caminhando, né? Com muitas opções na mesa. Acho que esse é um bom problema, né? Mas, enfim, o que tiver de novidade aí, puder compartilhar, é muito útil. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Bom, acho que assim, né, você sabe que, obviamente, esses movimentos a gente trata com bastante cuidado e, né, assim, dada a confidencialidade e a parte estratégica para a companhia, acho que eu vou te endereçar um pouco mais pelo lado conceitual e menos de te dizer exatamente o que a gente vai pensar em fazer. Mas acho que tem alguns casos que acho que são já conhecidos de vocês, como por exemplo, o caso do Porto São Luís, a gente está vendendo 100%, né? Assim, acho que ali é uma alienação integral do ativo, acho que esse aí vocês já têm clareza, a gente está com o processo na rua as we speak, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que o segundo... acho que as alternativas, acho que aumento de capital hoje ainda não é uma discussão, né? Assim, acho que não é esse o caminho principal, mas obviamente, como eu falei, não está fora da mesa, mas não é o nosso caminho principal. A gente, obviamente, tem, como eu falei mais cedo, na pergunta do Barra também, a gente tem alguns ativos em que a gente tem excesso de controle, vou chamar assim, que eventualmente algum tipo de monetização parcial pode acontecer com o sócio certo, no valor certo, no momento certo. E acho que talvez uma coisa adicional aí para colocar na tua pergunta, e aí talvez tentando dar um pouco mais de cor do que vem para frente, eu acho que um ponto importante do que vem para frente é uma mudança do modelo, tá? O Marcelo falou bastante disso quando falou de alavancagem, mas eu acho que é importante reforçar, né? Assim, o modelo de alavancagem no nível da holding para a criação de novas verticais não será o modelo que a gente vai usar para frente. Assim, o modelo para frente passa muito mais por promover a agenda de crescimento nas investidas do portfólio, por uma série de motivos, né? Pelo fato de endividamento na holding ser mais ineficiente fiscalmente e muitas vezes a gente não consegue funding tão atrativo quanto conseguem várias das investidas que conseguem funding subsidiado, debênture de infraestrutura, enfim, conseguem toda uma agenda. Pelo fato de que várias dessas investidas, e aí na apresentação eu mostrei um pouco disso, conseguem fazer parcerias com sócios estratégicos, comerciais e trazer funding de formas criativas ali que não envolvem stake no nível da investida, mas ativos abaixo. E pelo, talvez, o mais trivial e mundano aí, o fato que a gente não controla 100% do fluxo de dividendos dos negócios quando você tem uma agenda de capex e crescimento relevante, né? Então, eu acho que isso é um outro ponto que, como o Marcelo bem comentou, assim, acho que o modelo de impedir ou atrapalhar o crescimento dos negócios para suprir a hold com dividendos, ele é um modelo que a gente entende que não é o melhor para frente, né? Então, acho que sem te dar uma resposta muito, muito direta, vamos dizer assim, em termos de quais ativos, etc., mas acho que passa por esses pontos, tá? Tiago, deixa eu só complementar aqui. Primeiro, acho que tem uma sequência de eventos aí. Primeiro e mais importante era a mudança de estratégia e a clareza com relação aos próximos movimentos estratégicos, tanto de Cosan quanto de Raízen, tá? E eu falo aqui pelas duas porque tem uma situação semelhante do ponto de vista de direcionamento estratégico, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso acho que já está claro. A Cosan, disciplina absolutamente total no seu portfólio, mudança de foco
de crescimento do portfólio para deixar de ser pela holding, mas passar a ser pelas investidas, ou seja, redução gradual, constante e desejável até eventualmente poder chegar a zero em algum momento de endividamento na Cosan S.A. A Raizen, obviamente, por ser uma empresa operacional, ela tem que fazer uma redução de alavancagem, mas ela ainda vai manter, obviamente, o nível de alavancagem que seja saudável para ela. A Cosan tem um pool de ativos que pode eventualmente ser vendido. Acho que tem uma prioridade aqui do que a gente considera mais estratégico e menos estratégico, isso será respeitado. Mas esse é um movimento claro, ou seja, antes de considerar qualquer tipo de capitalização, quer seja em Raizen, quer seja em Cosan, a gente precisa vender ou ter um esforço concreto de venda de ativos que sejam considerados menos relevantes e que não atrapalhem o rebalanceamento estratégico da companhia. Que é claro também, eu tenho dito isso e vou repetir, a Cosan não vai colocar dinheiro na Raizen, porque a sua prioridade clara é a redução da sua alavancagem. Eu tenho um compromisso com os nossos credores, com o mercado, de que o nosso foco na Cosan é a redução de alavancagem. A Raizen tem uma possibilidade de vender ativos bastante relevantes, que podem ter um impacto bastante positivo na sua alavancagem e, consequentemente, depois da avaliação dessa redução, pode ser que haja necessidade de algum tipo de capitalização e isso será considerado no momento adequado. Acho que os dois acionistas estão bastante cientes disso e isso tem sido um objeto de discussão já corrente, independentemente da gente seguir as etapas que têm que ser cumpridas até que a gente chegue a esse ponto especificamente. Então, nós não ignoramos a necessidade de capitalização, mas este é o segundo passo, porque ao preço atual, ninguém tem o objetivo de ser diluído, por quê? Porque a gente tem, na verdade, uma situação de preço completamente incoerente com a qualidade dos ativos, ainda que a gente viva uma situação conjuntural difícil e que mereça, sim, algum tipo de desconto. Na minha opinião, bem abaixo do que a gente tem sido penalizado, considerando a nossa qualidade de portfólio, o nível de retorno dos nossos negócios, considerando os nossos concorrentes. Mas o preço está sendo pago pelo momento macro, que também nos impacta, e o nosso objetivo é mudar essa situação para que o mercado possa, sim, avaliar adequadamente as nossas empresas, tanto as que são listadas e as eventualmente que não são listadas, mas que têm, obviamente, um preço implícito nas nossas ações. Não, tá excelente. E se eu puder só voltar no ponto do Rodrigo, e obviamente eu sabia que não dava para ser muito granular na resposta, mas talvez a melhor forma de pensar, Rodrigo, hoje, né, pegando a dívida líquida gerencial que vocês reportam, né, já com os investimentos da Vale, estamos falando aí de alguma coisa acima de 14 bilhões, se eu pegar o número do quarto tri e os 9 bi da Vale, mais os 8 bi e meio das preferenciais, vamos tratar aqui como dívida. Qual o patamar porque obviamente uma forma de pensar isso é o índice de cobertura de juro, né, mas que está claro que vocês querem que esse número cresça, mas do ponto de vista de redução de imediato da dívida, porque zerar a dívida da holding, eu acho que esse é um negócio mais de médio e longo prazo, mas do ponto de vista de redução imediata da dívida da holding, tem algum número que vocês queiram, que possam compartilhar com a gente, né, desses 14 bi e pouco mais as preferenciais? Tiago, eu gostaria de reduzir o máximo possível. Eu entendo que eu não consigo reduzir minha dívida e, obviamente, não é realista a gente assumir que a gente vai reduzir essa dívida a zero no curto e médio prazo. A gente vai precisar de mais tempo para isso. Mas eu acho que é possível, sim, a gente assumir um compromisso de reduzir, pelo menos, eu diria que com a dívida que sobrou aí, uns 30% nos próximos meses. Tá? Esse é o nosso objetivo. A gente tem um pool de ativos que eventualmente vai permitir que a gente chegue nesse número. A gente tem uma definição de prioridade, onde é que a gente começa focando e para onde a gente vai, né, até chegar no ponto que nós desejamos. As nossas tentativas têm seguido aqui, do ponto de vista de execução, começando pelos ativos que a gente acha que passa mais sentido, tanto pela questão da valorização, pelo momento desses ativos, quanto pela liquidez. E isso a gente vai seguir. Se não conseguirmos ir de uma forma, seguiremos outro caminho. Mas eu não tenho nem como te dizer agora o que eu vou privilegiar, porque a gente está tentando uma estratégia que pode dar certo ou não. Estamos bastante otimistas do que a gente está vendo nesse momento, mas não temos ainda nada concreto que a gente possa comunicar ao mercado. Excelente, obrigado, Marcelo. Obrigado. Seguindo para a nossa próxima pergunta de Victor Modanese, UBS.
Seu microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho só uma aqui do meu lado, que é no sentido de entender melhor como vocês enxergam a participação no business de terras. Na visão de vocês, o portfólio atual continua fazendo sentido, dado esse cenário macro? Tem alternativas de talvez melhor, de monetizar melhor o ativo no curto prazo? Por exemplo, avançar a venda de terras, tendo em vista a alavancagem no momento? Obrigado. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Não, acho que entra no mesmo pacote do que a gente tinha comentado anteriormente. Assim, a gente está olhando várias alternativas, né? Assim, é óbvio que tem assim, formas também, né, de se fazer qualquer desinvestimento, né? E isso já está acontecendo no próprio business de terra. Se você olhar, a gente ao longo, principalmente o ano passado, e acho que esse ano não vai ser diferente, a gente tem aumentado de forma relevante o volume de desinvestimentos no nível da própria investida, tá? Capturando aí essa apreciação relevante desse último ciclo de alta que a gente enfrentou. Isso talvez não fique tão visível para fora, porque à medida que a gente vende e o appraisal do portfólio se aprecia, você acaba vendo um número maior que o do ano anterior, mas ano passado e esse ano tendem a ser aí os maiores anos em termos de desinvestimento na própria Radar, tá? Então, acho que isso é importante pontuar que isso de alguma forma já está acontecendo no nível da investida, mas obviamente acho que assim qualquer outra coisa mais estrutural, acho que está na mesa, mas a gente está, como eu falei, tá dentro de um conjunto de alternativas. Obrigado pela pergunta. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, XP. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Marcelo, Rodrigo. Obrigado por tomar minhas perguntas aqui. Dois tópicos. O primeiro é um pouco na tese, quer dizer, para entender a ideia da estrutura de capital. Acho que duas perguntas. Qual é a métrica relevante? Eu entendo que cobertura de serviço de dívida é um deles. Não sei se vocês olham, eu costumo olhar aqui como o tamanho relativo da dívida dentro do ativo total, né? Ou seja, quanto que a dívida representa do EV a mercado dos ativos. Não sei se isso é um índice que para vocês faz sentido e, enfim, se não for nenhum desses, um terceiro, se você consegue compartilhar eventualmente conosco o que é um objetivo razoável, por exemplo, de índice de cobertura, né? Ou de participação do EV dentro da dívida dentro do EV. Eu já entendi que a médio e longo prazo deveria ser próximo de zero, mas talvez o que é saudável, vamos dizer, para que a empresa, para que a holding talvez não tenha mais o mesmo senso de urgência eventualmente. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, eu estava um pouco aqui tentando entender na discussão sobre os aportes de equity, o que era uma condição de contorno necessária, né? E aí, da resposta anterior, eu entendi que parte da condição de contorno é, primeiro, talvez exaurir a lista de desinvestimentos possíveis, né? Aí, por favor, me corrija se eu entendi errado. E aí, depois disso, um segundo momento seria avaliar o tamanho e a necessidade, de fato, de uma injeção de capital. Eu queria entender se, nesse momento aí da injeção de capital, o que tem de condição de contorno do ponto de vista de co-controle, né? Controle, particularmente no caso da Raizen, se vocês eventualmente imaginam que é possível vamos dizer, separar a parte dos ativos, pensando ali talvez no E2G ou no negócio de renováveis, que pode ter valor maior para players específicos, e aí, vamos dizer, carve out aquele negócio e vender, de certa forma, uma capitalização em partes, né? Mas, enfim, é mais para entender, acho que a pergunta geral é qual é a condição de contorno numa eventual capitalização. Obrigado. Obrigado, Regis, pelas perguntas. Começando aqui pela primeira sobre estrutura de capital, acho que dois pontos aqui importantes, tá? Acho que o primeiro, você comentou da questão do EV aí, da divisão da pizza aí entre dívida e equity. Obviamente, a gente não está feliz com a divisão atual, né? Assim, e aí, acho que todo o movimento de desalavancagem que a gente está fazendo passa por isso.
E a gente acredita e estamos, como o Marcelo comentou, otimistas no potencial de transferência de valor de dívida para o equity que a gente enxerga, dado o underlying do portfólio. Agora, ter uma métrica específica para essa composição, a gente hoje não tem, tá? A gente está mirando uma cobertura de juros acima de 1,5 vezes. Mas é óbvio que, assim, dado o tamanho da alavancagem, acho que qualquer movimento que a gente fizer, assim, tende aí a trigar uma transferência clara de valor de dívida para o equity que vai reprecificar a companhia, né? Então, acho que isso aí a gente está aí. Também por isso não ter uma métrica, né? Porque tem um nível de desconto implícito aí na holding que vem hoje claramente do tamanho da alavancagem, né? Então, acho que esse é um pouco da nossa forma de olhar. Com relação à tua segunda pergunta, e aí estou entendendo que você está, né, colocando, acho que mais especificamente aí com relação à raiz, eu acho que fazendo só um recap aqui do que aconteceu e olhando um pouco para frente, né? A gente teve um movimento importante de troca do management em novembro, com uma agenda claramente de turnaround, de simplificação, de otimização de capex, de desinvestimentos, de melhoria de performance operacional da companhia e assim, estamos bastante felizes com o que a gente está vendo acontecer ainda aqui com pouco tempo. E esse, como o Marcelo tinha colocado, eu acho que é um passo fundamental, né? Assim, acho que isso é condição precedente, como você bem colocou. Com relação à questão de eventual equity, a questão de relação com sócio, eu acho que um ponto importante é que, na linha do que você tinha colocado, a gente avalia, sim, eventuais alternativas de entrada. Obviamente, isso tem que ser, né, assim, também aprovado pelo nosso outro sócio, de eventuais parceiros em negócios da companhia, como claramente o negócio de energia, o negócio de renováveis da companhia, a gente avalia eventualmente entrada de parceiros. Não tem nada específico em andamento, mas obviamente é uma das coisas que a gente considera. E finalmente, com relação ao teu ponto de capital diretamente no nível da companhia, acho que o Marcelo já tinha colocado antes, mas acho que é sempre importante enfatizar que, assim, acho que dado a nossa situação de alavancagem, todo o movimento de Cosan, acho que fica claro que a gente claramente tem disposição a ser diluído. Assim, a companhia não tem hoje capital para alocar, né? Então, acho que isso fica implícito aí. Então, acho que esse é um pouco Não sei se você quer complementar, mas acho que essa é. Não, acho que colocou todos os pontos. Eu acho que só especificamente com relação à separação dos ativos de raiz, né, isso depende de um acordo entre os principais sócios, nós e Shell, mas eu acho que os dois entendem que, eventualmente, havendo a possibilidade de fato de nós investirmos, de nós desinvestirmos um negócio com relação, com mais viabilidade do que outro, nós vamos considerar. Então, se tivermos que passar por uma separação dos negócios, isso será considerado. E um ponto que eu acho que é bastante importante, eu acho que há necessidade clara de uma revisão do nosso portfólio de usinas. Nós estamos, nesse momento, fazendo isso e há a possibilidade também efetiva da gente, em algum momento, reduzir esse portfólio. Isso, a gente não tem falado muito sobre esse ponto, mas eu acho que é importante deixar claro que essa revisão passa também pelo portfólio de usinas que estão hoje no nosso portfólio. Não posso quantificar que tamanho vai ser essa redução, mas nós devemos sim reavaliar essa base de ativos também. Perfeito, Marcelo, Rodrigo, super obrigado pela resposta bem completa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Débora Borges, Safra. Por favor, Débora, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde, Marcelo, Rodrigo, obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas dúvidas, né? A primeira, eu queria esclarecer um pouco melhor essa questão das preferenciais. Débora, desculpa só te interromper. O áudio tá bem ruim, tá bem distante. Se eu puder ou falar um pouco mais alto ou mais próximo, pra gente aqui tá bem baixo o áudio, tá? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então tá bom, vamos lá. Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira delas, eu queria esclarecer um pouco melhor essa questão das ações preferenciais, tá? Porque até 2025 tinha um percentual definido de pagamento de dividendos, tanto em contas, né, quanto raiz. A gente sabe, né, sobre raiz e o que a gente pode fazer sobre. Oi, Débora, agora tá bem chiado. A gente não tá ouvindo aqui, tá?
Eu só ouvi bem o comecinho. Não sei se dá para você digitar e mandar pelo chat a pergunta de repente. Oi, melhorou? Melhorou. Oi, vamos lá. Sobre as ações preferenciais, tá? Até 2025, vocês têm aí um percentual definido de pagamento de dividendos, tá? Tanto em Compass quanto Raiz. Em Raiz a gente já tem aí o que esperar nos próximos anos, mas eu queria entender assim, daqui para frente, até 2032, a gente deve esperar esse volume de dividendos que vocês já vinham pagando de 2023 até 2025, se a gente pode esperar isso. E eu queria que ficasse bem claro, assim, em 2032, o que de fato acontece? A Cosan, ela tem a obrigatoriedade de recomprar essas ações preferenciais e quais seriam as alternativas? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é que vocês fecharam o ano de 2024 com um call spread ali da Vale de 1,43. Aí eu queria só entender assim, se esse call spread ele foi desfeito junto com a venda da Vale ou se vocês permanecem com ele. Obrigado, Débora, pelas perguntas. Vou começar pela primeira, então. Acho que com relação ao teu ponto das ações preferenciais e do time aí, não existe uma obrigatoriedade de recompra, tá? Por outro lado, ao longo do período de existência delas, existe essa possibilidade. A gente está sempre avaliando. Como eu falei, teve uma pergunta mais cedo sobre isso. Elas têm um step-up de custo ao longo do tempo, né? Elas não têm dividendo obrigatório. Então, na verdade, o modelo ele é um percentual dos dividendos pagos pelos negócios. Com relação à expectativa de fluxo de dividendos, assim, né, a gente não dá guidance de fluxo futuro, mas acho que elas sempre terão essa característica de ser um percentual do dividendo que é pago, seja ele qual for. É assim que ele varia ao longo do período do contrato e também varia o índice de correção. Tá? Então, obviamente, são aí as variáveis que a gente olha e que a gente monitora. Com relação ao call spread, a gente ainda permanece com ele, mas com clara intenção de desinvestir. Tá? Então, é muito mais uma questão de timing do que qualquer coisa diferente. Né? É muito mais um timing financeiro. Tá? Obrigado pelas perguntas. Tá ótimo, muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Martins para considerações finais. Pessoal, muito obrigado. Acho que a gente cobriu o espectro total do que são os temas relevantes nesse momento para a companhia. O que eu gostaria de reforçar mais uma vez é o nosso foco aqui na Cosan e compromisso com a melhoria da qualidade do nosso portfólio olhando para frente, ou seja, a ponderação dos ativos de mais qualidade versus ativos que são menos prioritários para a gente é a nossa prioridade máxima dentro da companhia. A nossa condição de contorno para chegar lá é um nível de alavancagem que nos permita sustentar esse portfólio sem que a gente tenha que drenar as companhias, fazendo com que elas paguem mais dividendos do que deveriam e, desta forma, comprometendo o crescimento delas no tempo. Essa é uma outra condição bastante relevante, ou seja, mais uma vez, a Cosan se adapta e vai reduzir a sua alavancagem de forma que o fluxo de dividendos, que obviamente pode ser crescente em virtude da qualidade dos ativos e da geração de caixa adicional, mas terá que vir no seu tempo e, dessa forma, a nossa estrutura de capital deverá respeitar este tempo. E que há um esforço enorme aqui por parte de todo mundo na Cosan para que a gente reduza, na verdade, essa alavancagem de uma forma adequada e inteligente o mais rápido possível. Nós sabemos que a perspectiva de mudança da situação macro não é animadora nesse sentido, então quem tem que agir somos nós. Obrigado mais uma vez pela presença de todos e nos vemos em breve. A teleconferência de informações financeiras não auditadas referentes ao quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024 da Cosan está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.